Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença te agradecendo pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós. Queremos te agradecer porque temos mais um dia de vida e também porque agora vamos estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente de cada um de nós. Nos ajude, Pai, a entendermos o que Tu tens a nos falar e que nós possamos estar unidos em um só pensamento, em um só Espírito, e que possamos estar aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus. Abençoa todos que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas suas lutas, nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Tu conheces cada um individualmente e sabes exatamente o que precisam. Conceda as tuas bênçãos, Pai. Dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana, estaremos aqui falando a respeito da unidade através da humildade. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado com os irmãos lá de Filipos, porque os irmãos estavam tendo rivalidades entre eles, estavam tendo disputas, estavam tendo partidarismo dentro da igreja. E então Paulo escreve aqui em Filipenses capítulo 2 para que os irmãos procurassem estar unidos através da humildade, reconhecendo que ninguém é melhor do que ninguém. É claro que falando no presente momento que nós vivemos, alguns têm mais conhecimento e outros têm um pouco mais de estudo, posições sociais mais elevadas, mas perante Cristo, dentro da igreja, nós somos um só corpo, nós somos iguais perante Deus. Não há ninguém que vai ser melhor agraciado por Deus porque tem mais conhecimento, tem uma melhor posição, tem uma melhor situação. Ninguém vai ser agraciado por Deus por causa das qualidades humanas. O que faz com que nós sejamos um em Cristo Jesus, o que faz com que nós sejamos iguais perante Deus, é o fato de nós aceitarmos o sacrifício de Jesus em nossa vida, reconhecendo que somos pecadores e que necessitamos da graça de Jesus para sermos salvos. Então, nesse aspecto, todos nós somos um, somos iguais. Ninguém é diferente, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Paulo, então, falou a respeito da sua preocupação em que os irmãos estavam tendo este problema de ambição egoísta, problema de interesse pessoal. E ele, então, o apóstolo Paulo, apresenta a fonte da unidade. E qual seria esta fonte, ou qual é esta fonte da unidade apresentada pelo apóstolo Paulo? Em Filipenses, no capítulo 2, e nos versos 3 e 4, o apóstolo Paulo escreveu: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Vejam que conselho que o apóstolo Paulo dá, conselho maravilhoso. Nós não termos ambições egoístas, mas que sejamos humildes e que consideremos os outros mais importantes do que nós. Nós não deveremos procurar, como irmãos, como igreja, os nossos próprios interesses, mas deveremos nos preocupar com os interesses alheios, com os outros irmãos. É isso que Jesus fazia. Jesus ele se preocupava com cada pessoa, com cada ser humano. Ele tratava todos igualmente. Não importava se eram judeus ou gentios, todos que procuravam a Jesus e apresentavam a Jesus as suas necessidades, os seus problemas, os seus interesses, Jesus atendia a todos igualmente. Nós vemos que Paulo, ele destaca aqui no capítulo 2 de Filipenses a importância da unidade. E então ele transmite essa ideia de formas diferentes.
Paulo enfatizou que a mente, os pensamentos e os sentimentos precisam estar unidos em Cristo. Muitos líderes religiosos costumam destacar apenas o comportamento exterior, aquilo que o ser humano vê. Mas Jesus, ele direcionou a atenção dele às intenções e às motivações do coração. Nós só vemos por fora a pessoa, nós não conhecemos o que está dentro. E então Jesus, ele agiu diferentemente dos judeus que olhavam o exterior, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que as pessoas eram como sepulcros caiados. Por fora estava bonito, limpinho, pintadinho, mas por dentro havia podridão, havia somente ossos. Agora, Jesus, ele certa vez foi procurado por um jovem que tinha muitas posses, era uma pessoa rica. E então essa pessoa perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, ele foi direto ao ponto, o problema que aquele jovem enfrentava. Qual era o problema? O amor às riquezas, às suas posses. Ele confiava naquilo que ele tinha. E Jesus então fala para aquele jovem: olha, você vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e me segue, você vai ter um tesouro nos céus. Aquele jovem se retirou triste. Vejam, Jesus, ele olha a intenção do coração da pessoa, ele olha a mente. O que é que tem nos motivado a servir ou estar congregando com os irmãos? Qual é o interesse nosso? É a salvação? É servir a Jesus? É fazer a vontade dele? Ou é ambição egoísta? Ou é o interesse pessoal que eu tenho? Por isso que eu estou indo à igreja. Então nós temos que não olhar apenas o exterior, mas olhar como Jesus olhava, o que vai dentro do coração. Jesus, ele ensinou que o que contamina, o que é um problema do ser humano é o que vem do coração, é o que vem da mente da pessoa. Em Mateus 15, verso 19, Jesus disse: do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Veja, tudo isso vem do coração. Então, as nossas atitudes vão demonstrar o que nós temos dentro do coração. Se nós temos maus pensamentos, se nós somos homicidas, se nós somos adúlteros, se nós somos imorais sexualmente falando, se nós somos ladrões, pessoas que roubam, que furtam, ou se nós falamos mal de alguém, damos falso testemunho, ou se nós blasfemamos, vai demonstrar quem nós somos. E essas atitudes aqui, essas características que Jesus citou em Mateus 15, verso 19, nós às vezes podemos perceber que a pessoa está agindo desta forma. Mas existem outras características que também estão dentro do coração e que nós não vemos, que é o quê? É o ódio de alguém, é a inveja. Isso nós não vemos, mas está dentro do nosso coração. E Jesus, em Mateus capítulo 12, no verso 34, ele falou que a boca fala do que está cheio o coração. E do que é que nós temos falado no nosso dia a dia? Temos falado do nosso amor a Jesus, do nosso apego à palavra de Deus, temos falado do anseio que nós temos de ver Jesus voltando e nos tirar deste mundo de dor e de sofrimento, ou nós temos falado coisas fúteis, coisas que não nos acrescenta nada espiritualmente falando? Vivemos falando de política, vivemos falando de novelas, vivemos falando da corrupção que está por toda parte e em todos os setores da sociedade. E para o mundo isso aí está sendo normal hoje. As pessoas estão acomodadas com tudo que está vendo, com toda a corrupção, com todo o roubo, com toda a maldade que fazem, roubando dinheiro dos pobres, roubando dinheiro dos aposentados. Isso está tudo tranquilo, está tudo normal. A boca fala do que está cheio o coração. Qual tem sido a nossa atitude, irmãos? Nós temos compactuado com isso? Ou nós temos orado para que Deus mude essa situação e também mude o nosso pensamento e nos ajude a buscar em Jesus a unidade que nós precisamos entre os nossos irmãos? Paulo, ele descreve aqui um modelo de caráter. Em Filipenses 2, versos 3 e 4, que eu li agora há pouco para vocês,
Paulo, ele está falando aqui que nós, cristãos, deveremos agir com humildade. Nós deveremos considerar as outras pessoas, membros da nossa igreja, mais importantes do que nós mesmos. E aí, nós buscarmos o interesse deles, não apenas os nossos interesses. É muito comum hoje as pessoas se preocuparem com elas mesmas, com a sua família, com o bem-estar, que não está faltando nada, que está conseguindo pagar os compromissos que assumiu, que está colocando o filho numa boa escola, mas esquece dos outros que às vezes não têm um pão para comer em casa. Sigamos, irmãos, o exemplo e os conselhos do apóstolo Paulo para que nós possamos ter este sentimento de cuidar do interesse das necessidades dos que estão ao nosso redor. Paulo, ele citou que a unidade que vem do Espírito Santo, essa unidade, ela traz paz. E essa paz, ela une, faz com que todos sejam um. Paulo, em Efésios capítulo 4 e no verso 3, Paulo disse: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Vejam, façam todo o possível. Temos nós feito o possível para nos mantermos unidos, ou nós temos sido causa de desunião dentro da nossa comunidade cristã, trazendo problemas, dissensões? O Espírito Santo, ele nos une, todos aqueles que estão ligados pelo Espírito, que é o vínculo da paz. E ainda em Efésios, no capítulo 4 e no verso 13, eu li o verso 3, agora vou ler o verso 13. Paulo, ele diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, Paulo, ele fala aqui que a fonte da unidade é o Espírito Santo. E para isso, nós precisamos buscá-lo dia a dia em nossa vida. Não é somente uma vez por semana, não é somente uma leitura rápida de algum texto bíblico e uma oração relâmpago. Não, é nós procurarmos estar na presença de Deus, lendo a Bíblia, procurando entender através da iluminação do Espírito Santo aquilo que nós lemos, e é nós procurarmos então, através da oração, ter esta ligação com Deus, nos colocando à disposição do Espírito Santo para que sejamos transformados e que sejamos unidos por este Espírito que Jesus, ao voltar para os céus, deixou o Espírito Santo como consolador, como aquele que estaria tomando conta de nós. E nós não estamos sozinhos. Nós temos a certeza de que o Espírito Santo, ele está presente em todas as partes, em todos os lugares. Mas para que ele atue em nossa vida, nós precisamos buscá-lo e precisamos pedir diariamente o batismo do Espírito Santo para que sejamos unidos em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã retornaremos dando sequência ao estudo da semana e desejamos que Jesus seja o primeiro e o único em sua vida. Que Deus nos abençoe.